aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Matheus Vieira, meu xará. O DH também. O último Charla que teve o Fly Vasco, vocês falaram 0 de Vasco, mano. Não falamos 0 de Vasco. Não falamos 0 de Vasco, mas, amigo, acho que você, como torcedor, não queria ouvir o que a gente ia falar, não, hein? Aquele jogo lá era só porrada, hein? Não fizeram nada. Vamos falar de Vasco agora. No jogo de ontem, o Vasco até, mesmo jogando muito mal, o início do jogo horroroso, o Vasco não pode começar jogos daquele jeito, tão desligado. Em 15 minutos já tá 2-0, isso aí não dá pra rolar. Eu acho que se o roteiro só não se repetiu no Flamengo Vasco... O Vasco se recuperou. Se recuperou e o Inter também não tem aquela característica de enfiar a faca e rodada. Fez 2-0, até falou, nossa, estamos com 2 aqui também. Porque o Vasco criou o menino Ryan, né? Ryan. É uma grande, assim, já ouvi falar dele antes, mas se mostrou na arena, dentro do campo, um moleque de muita personalidade, fez o gol, poderia ter feito outro gol. O Vasco teve um lance, assim, graças ao John, o jogo até não empatou, porque aquela bola ali... Graças ao John... É uma bola que eu fiquei vendo, revendo, falei, cara, essa bola não entrou. Não entrou, mas assim, um lance assim, olhando no primeiro replay, você fica com dúvida. Ele salvou aquela bola ali, é gol, agora, né? Beleza, ele salvou. Tiraria mais do goleiro na batida. Pô, se o Piton bate reto, faz o gol, né? Enfim, é um lance muito bate-rebate, né? E aí é que, cara, tá aquela situação complicada. Mas o Vasco não pode começar o jogo com 2-0. Aí é subir o Everest, irmão. Já tá difícil. São duas coisas. O torcedor do Vasco, infelizmente, conhece muito bem o roteiro. Porque ele viu um primeiro turno tão ruim quanto, até um pouco melhor nesse momento do campeonato que em 2015, se eu não me engano, né? 2015 é muito ruim no primeiro turno, que no segundo turno... no segundo... O Vasco tem 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos em 30, né? 10 jogos, 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Uma vitória na primeira rodada, são 9 jogos sem vencer. Menos 9 de saldo. Então, assim, é um time que toma muito gol e com uma facilidade imensa. De se desmoronar. Bambu não dá, né, cara? Tecnicamente, desmoronar mentalmente. Você vê... Robson, Bambu. E o Bambu? A menina pediu desculpa, né? Depois de 20 e tantos anos... fizeram o programa... é verdade! Fizeram o programa em homenagem ao... Você viu? Fizeram o programa do Silvio Santos. Não quero que a gente vai falar, não, mas a gente vai falar. Levaram a menina lá, já adulta, e ela se desculpou, cara. Caramba! Quem não conhece, depois da Tchala de Quilo, vocês pesquisam aí. Silvio Santos e Bambu. Todo mundo conhece aí. Enfim, um clássico da TV brasileira. É meme antes de existir o meme. É, isso aí. E aí, enfim, o Vasco se desmorona muito facilmente nos jogos. É um time que, assim, como eu vinha dizendo, o roteiro, ele já tá meio que, assim, escrito que vai ser dramático. Não, o Vasco não... Aí, assim... Dramático. Eu não sei se eu posso dizer que, no caso do Vasco, se o time é muito abaixo fisicamente, mas, assim, o Vasco tem uma morosidade da marcação que, pro futebol profissional, pra Série A, não dá. Ele tem que atacar mais adversário com a bola, ele não... Sabe? Ou então, eu já falei isso aqui há um tempo, o Vasco tinha que entrar nesse brasileiro. Acho que o Vasco, ele se encantou com as 2 primeiras rodadas. Ganhou do Galo, empatou com o Palmeiras, estando na frente um tempão, fazendo um jogo de transição. O Palmeiras vinha pra dentro, o Vasco se defendia, ia no contra-ataque, Alex Teixeira e tal. Mas, cara, a realidade do Vasco, pra mim, é de Goiás, nesse primeiro momento. Ainda tem a segunda janela, aí você vai ver quais tipos... Mas não pode fazer um campeonato tão ruim assim. Tão ruim, 10 rodadas ser desse jeito. 6 pontos. Eu acho que... 6 pontos em 30, né? Exatamente. Pô, aproveitamento do Vasco. Deixa eu botar aqui, aproveitamento. 20%. Assim, muito... 6 derrotas seguidas. Muito baixo. 6 derrotas seguidas. E assim, aí... Era melhor... Eu falava isso aqui. O torcedor ficava puto. Quando joga São Januário, a galera cobra, quer o Vasco na frente, quer o Vasco marcando alto. Cara, para esse primeiro momento... E o Barbieri acabou entrando nessa também. Que não é estilo do Barbieri time fechado. Ele gosta de time propositivo. Só que ele não tem material pra isso. Aí é que tá. Quando então, você contrata um treinador... Que gosta de um estilo propositivo. O Castro sofreu com isso, com o Botafogo, mas não iniciou tão mal. Mas recebeu também. Ele deu umas porradas ali, mas
ele se equilibrou no meio rapidamente. E assim, quando você contrata um técnico desse estilo e você não dá um determinado material humano pra ele, Então. é complicado. Mas... E aí, eles contrataram juntos. Foi sempre dito. Em conjunto com o técnico Barbieri, as contratações do primeiro semestre estão sendo que o feitas. trabalho não é bom, pra mim isso é claro. Então. Eu, E o pra mim- Barbieri, outra coisa, acho que ele se perdeu. Sabe? Se perdeu no gigantismo do Vasco. Na cobrança começou a ficar muito exacerbada. E eu acho que o ponto da virada foi aquela uma jogo do Santos. coletiva do Que jogo ele do se Santos. perde nas que palavras. Até então o Vasco tava ali. É cobrança do torcedor, que fica puto, lógico, que é o time sempre em cima. Mas ali ele se perde, aí perde confiança da torcida, aí ele fica meio que perdido, e aí dali